Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui nós, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de junho de 2024. Nesse horário, né, nós estudamos esta obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos hoje encerrando o capítulo, a terceira parte, né? A terceira parte desse livro. Hoje devemos encerrar a terceira parte. Eu acredito que até dia 28 de junho a gente encerre o estudo desse livro, e aí nós vamos começar a estudar o livro da Terezinha Oliveira, que é esse aqui, que é o próximo livro a ser estudado depois dessa obra. Então, acredito que até dia 28, se der tempo, a gente termina, começa dia 28, ou então a gente começa no dia 5 de julho, mas a próxima obra é essa aqui, tá bom? Então, já estamos todos informados. O livro é Obsessão e Desobsessão, como eu falei, capítulo 13, Ação dos Obsessores contra o Jugo, contra os grupos espíritas, a ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Capítulo 13, último capítulo da terceira parte. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecendo as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, as oportunidades de crescimento, de progresso, e que todos nós possamos perseverar nesse trabalho de melhora, de progresso, que cada um possa buscar sua autoiluminação, para que assim a gente passe a caminhar um pouco mais rápido agora. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos lares, nossos familiares e amigos, todos aqueles, Senhor, que estão necessitados da tua misericórdia, graças a Deus. Vou começar aqui. Ele começa trazendo para a gente um trecho, né, da questão 340 de O Livro dos Médiuns. Eu vou até pegar aqui no meu Livro dos Médiuns, porque eu acredito que, deixa eu só olhar rapidinho aqui, 340 é o item que a Sueli inicia, né? Ela diz assim, deixa eu ver o parágrafo que ela colocou aqui, os ocasionadores de perturbações. É o primeiro parágrafo do item 340. Ela diz assim, os ocasionadores... Eu vou ler desde o início, né? O melhor a gente ler desde o início mesmo, né? Diz assim, contra um outro escolho, tem que lutar as sociedades pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Então, ela diz que isso aqui é dirigido a todas as sociedades, não importa se os grupos são grupos pequenos, se são os grupos grandes, e mesmo as reuniões. E ela diz, os ocasionadores, ele diz, de perturbações não se encontram somente no meio delas, entre os encarnados, mas também no mundo invisível. Então, ele diz que isso é um escolho, toda reunião, que todo estudo, né, todo grupo tem que enfrentar os ocasionadores de perturbações. E isso não se encontra apenas no mundo físico, como diz o Hermínio, não se encontra apenas na realidade né? Que é a realidade do mundo, do planeta Terra. Também tem muitos ocasionadores de perturbações na realidade 2, que é o mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos,
espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número que lhes cai sob o jugo. Então, ela traz aqui para a gente, né, essa orientação para a gente tomar cuidado, porque esses espíritos, né, que perturbam as reuniões, eles não estão apenas aqui, entre nós, encarnados. Nós também vamos encontrá-los entre os desencarnados, tá? E eles estão prontos a pegar qualquer um, não importa quem quer que seja. Aí, voltando aqui a Sueli, ela diz assim: interessados em prosseguir, usufruindo dos vícios e do que consideram prazeres, grande multidão de espíritos tudo faz para impedir qualquer esforço que vise libertar o homem, libertar o ser humano da inferioridade. Qualquer atitude que você tome, qualquer preocupação que você tenha, visando libertar o homem da ignorância, eles estão lá para impedir. Eles estão lá para tentar impedir. Através dos encarnados, têm esses espíritos possibilidade de sustentar o intercâmbio de energias desequilibrantes. Por isso, lutam por manter as posições conquistadas junto aos homens, como também se empenham em impedir-lhes a renovação para o bem. Nas segundas-feiras, nós estamos estudando, nós estamos com o nosso painel espírita sobre a dependência química, não é? Então, falando de dependência química, isso é uma questão muito importante, porque os espíritos, né, que se apegam aos nossos irmãos dependentes químicos, eles vão fazer de tudo para que aquele companheiro não se liberte da dependência química. Porque, através daquele companheiro, ele tem acesso a essas energias desequilibrantes. Não é? Então, na realidade, se o companheiro é alcoólatra, os dois, entre aspas, bebem junto. Se o companheiro faz uso do cigarro, os dois fumam juntos. Se alguém faz uso de barbitúricos, anfetaminas, qualquer outro tipo de droga sintética, ou mesmo a maconha, a cocaína, a heroína, os dois, né, utilizam essas drogas juntos. Então, ele não quer a liberdade, porque ele não quer a liberdade daquele que é sua presa. Por quê? Porque aquela criatura é o alimentador dele. Ele ainda está muito preso a essas questões, esse espírito, né? Ele ainda está preso às questões materiais, ele está preso à química, ao vício, a essa energia, e ele precisa de alguém que lhe forneça, que seja o seu fornecedor. Então, ele deseja que aquele, né, que serve a ele, né, que oferece a ele essas energias deletérias, permaneça fazendo a mesma coisa. Porque senão ele perde o fornecedor dele, né? Então, por isso que ela diz aqui, através dos encarnados, tem esses espíritos desencarnados possibilidade de sustentar o intercâmbio de energias desequilibrantes. Por isso, lutam por manter as posições conquistadas junto aos homens, como também se empenham em impedir-lhes a renovação para o bem. Acabou aqui, 2 segundos. Vera, quer falar alguma coisa, o Zé Marco? Não, desculpa. Fala comigo. Entendeu? Então, eles vão fazer de tudo para manter
aquela pessoa sob seu domínio, né? Aí depois a Sueli vai dizer assim, sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo, por objetivo, livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores, será objeto de suas investidas. Qualquer coisa que se faça com o objetivo de levar à luz as pessoas, buscando ajudá-las a se libertar, será objeto de suas investidas, a fim de obstar-lhe o desenvolvimento. Por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo segunda-feira, do painel espírita sobre a dependência química, com certeza a casa deve estar sob ataque, a casa de Francis de Assis, mas nós temos alguém, né, que é o nosso, pelo menos nos inspira a fazer o trabalho, né? E os espíritos amigos. Claro, porque a pessoa diz assim, tudo bem, na última palestra nós tivemos 20 pessoas, né? A próxima pode ter 15, é pouco. Mas esse trabalho fica na internet. Outros terão aí. E não é só os encarnados. Nós podemos ter um grupo num estudo desse. Semana que vem nós vamos falar sobre o disfarce das bebidas sociais. Todo mundo sabe que o alcoolismo, né, é uma das coisas que o Brasil é quase tradição, a bebida, né, entre nós brasileiros, uma bebida alcoólica. Então, nós podemos ter até, de repente, uma plateia encarnada, pequena, 20 pessoas, 15, 18. Mas e o número de desencarnados que são trazidos para assistir a palestra? Não é? Por exemplo, Carmen, Ana Constantino, Zé Marco, Vera, Eloá, Alberto. Nós já sabemos que para o plano espiritual não existem essas barreiras. Isso aqui, hoje, nesse momento, no momento da palestra, é um grande grupo só. Então, em todos os lugares onde vocês estão, se a Carmen está assistindo a palestra, a casa dela, os espíritos levam para lá, para ficar junto dela, junto da Ana. Então, a espiritualidade traz aquelas pessoas que são espíritos desencarnados, dependentes químicos. Tem assim, ó, gente, de desencarnado, que enquanto estava aqui reencarnado era dependente químico. E não é porque o sujeito chegou ao plano espiritual que ele deixou de ser dependente químico, não. O vício continua. Então, eles trazem para assistir, para ouvir as orientações, né? Isso não é de agrado de ninguém, da espiritualidade inferior, não é de agrado. Eles não querem isso, né? Então, ele diz aqui, sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo, por objetivo, livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores, será objeto de suas investidas, a fim de obstar-lhe o desenvolvimento. Vão sim, vão atacar para tentar fazer com que a gente desista desse trabalho. Natural, pois, que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvo de seu assédio, que se mostra especialmente intenso. Então, como tem aquele ditado que diz, quando uma luzinha se acende nas trevas, tocam as trombetas, né, gente? As trombetas tocam. Vamos pegar aqui o nosso livro dos médiuns, no capítulo 31, que é o último capítulo, né, do livro dos médiuns. O capítulo 32 é vocabulário espírita, mas o capítulo 31 que traz mensagens assim. E aí a gente vai ler algumas mensagens dos espíritos falando, né, sobre as questões, sobre esses grupos. Nós vamos pegar a lição 21, 2x e 1i, tá? Quem está esquecido aí do algarismos romanos,
É 2x e o i. Então, ele diz assim, ó, capítulo 21, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 21, que é o 2x e o i, maiúsculo. Diz assim, meus amigos, quereis formar um grupo espírita? E eu aprovo, tá? Essa mensagem é de Fenelon. Porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem nos isolamentos médios. Quer dizer, os espíritos não podem ver com satisfação o médio isolado, o médio que não procura trabalhar junto com outros. Deus não lhes outorgou, para seu uso exclusivo, a sublime faculdade que possui, mas para o bem de todos, seja ela qual for. Seja ela qual for. Comunicando-se com outros, terão eles mil ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que isolados estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós, e se o orgulho vos não subjuga, compreendê-lo-eis e aproveitareis. Agora, aqui vai agora para os outros. Estai bem certos do que deve ser uma reunião espírita. Ou uma pergunta, né? Estai bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Não, porquanto no vosso zelo julgais que o que de melhor tens a fazer é reunir o maior número possível de pessoas a fim de as convencermos. Desenganai-vos. Nada de fazer uma reunião para convencer os outros de que o espiritismo é a melhor opção. Nada disso. Quanto menos fortes, tanto mais obtereis. Quando o grupo for menor, tanto mais se alcança. Sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes, é que atraireis os incrédulos muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se só pelos fenômenos atraídos os que vos procurarem, o farão pela curiosidade, e topareis com curiosos que vos não acreditarão e que irão de vós. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez vos não acreditem, mas respeitar-vos são. O respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas, quer dizer, nos grupos espíritas, que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio, né? Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra feita, dar-vos novos conselhos. Agora eu vou pedir para a Carmen. Carmen, lê para a gente o 23, que é uma mensagem de São Luís. Sim. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis, preencham essas condições os que somente pela curiosidade sejam conduzidas às vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar, enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, aos quais muito desagradam. Crede-o, os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério. Também o médium que escreve experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. São Luís. Agora, Zerinha, lê a 24. Depois, deixa eu só falar aqui. Zerinha 24, aí Ana Constantino vai pegar 25, mas só o segundo parágrafo da 25. E depois o Alberto pega 26. Pode ler? Pode. Falar-vos-eis
da necessidade de observardes nas vossas sessões a maior regularidade, isto é, de virtudes, de evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus. Quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por que meio se hão de evitar as ideias contraditórias, a distração, ou ainda pior, uma vaga indiferença zombeteira? Esse meio quisera eu achá-lo eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em torno dos médiuns. Unicamente eles, mas, sobretudo, os que são estimados, retêm nas reuniões os bons espíritos. Porém, a influência deles mal chega a dispersar a turba dos espíritos levianos. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas, todas essas razões e muitas outras vos criam o dever de só limitada confiança dispersardes aos que obtiverdes, subordinando-os sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Agora é Ana Constantino, 25, segundo parágrafo. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Ora, quando verificamos que a nossa palavra nenhum fruto produzem, que da vossa parte tudo resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então lugar ao Espírito, que só fazem questão de falar e esses não faltam. Causa-vos espanto de que deixemos, tomem eles os nossos nomes. Que vos importa, uma vez que para vós não há nisso, nem mais nem menos? Ficai, porém, sabendo que não é permitido quando se trata daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com que o nosso tempo não é perdido. Esses são os que preferimos cuidadosamente aos preservarmos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixa-vos tão só de vós mesmo. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medidas tira delas proveito. Agora, Alberto, 26. O Espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis. Procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento de verdadeira caridade. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como
a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos, mais conciliadores daqueles que, no mais alto grau, se achem penetrados nos sentimentos dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto o vero espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas para facultarem, assim aos bons como aos maus sentimentos, ensejo de se revelarem, a fim de separar o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado onde houver mais humildade e verdadeira caridade. São Nós Vicente de trouxemos Paulo. aqui esses trechos, para que a gente veja, né, a importância, como deve se acontecer, como se deve desenrolar uma reunião espírita, né? Um grupo espírita, como deve ser o trabalho e tudo aquilo que vai envolver esse trabalho, os riscos, os cuidados que se deve ter, o papel da espiritualidade junto aos grupos, junto aos médios. Então, esses artigos, né, essas questões do capítulo 31 são muito importantes. Todas elas escritas por espíritos bastante elevados. Voltemos aqui à Suelica do Schubert. Ela diz assim: todos nós, lidadores da desobsessão, não ignoramos que somos vigiados atentamente pelos obsessores. Paulo já dizia, né? Estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas. Ao nos ligar a algum caso de obsessão, automaticamente passamos a receber as vibrações negativas dos perseguidores invisíveis, que estão atuando na área do nosso interesse. Somos assim espreitados, analisados, acompanhados. Com deixa eu ver se tem aqui, com uma lupa, tá? Com uma lupa. Então, somos espreitados, analisados e acompanhados. Meticulosamente examinados. Olha a minha lupinha, meticulosamente examinados. Eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos, a perseverança no bem, o esforço que estamos despendendo, né? Que estamos fazendo para melhorar, e, é claro, as brechas que apresentamos. Tem uma ficha corrida de cada um de nós, detalhe por detalhe. Tem gente que acha assim, isso é brincadeira. Não é, não. Não é, não. A bagunça corre por nossa conta. A bagunça corre por nossa conta. É assustador, hein, Rose? É aquela coisa, com eles não tem bagunça. Sabe por quê? Porque eles têm que prestar conta. Entendeu? Eles têm. Porque isso não sai da cabeça de um espírito. Tem um livro, eu não estou lembrado bem esse livro qual é, mas eu me lembro que uma vez a gente estava dando aula do Livro dos Médiuns. Eu estava dando aula, e o Paulo Brandão trouxe um texto, que eu não me lembro, eu vou procurar esse livro. Esse texto é assustador. Vou ligar para ele e perguntar ele para me dizer novamente. Há pouco tempo eu peguei um livro, mas com tanta coisa, eu esqueci de marcar. É o passo a passo de como eles fazem para
jogar uma bomba, por exemplo, num grupo espírita. Eles lançam uma ideia, e essa ideia é baseada nas nossas atitudes. É uma coisa tão bem elaborada, mas tão bem elaborada, que você diz assim, gente, como é que pode ir um troço desse? Mas por quê? Porque tudo aquilo é feito e eles têm que prestar conta a alguém. Alguém acima deles. Entendeu? Então, esse superior a eles dá para cada uma tarefa. Olha, eu quero isso. E quando ele diz eu quero isso, não tem aquela coisa do eu quero isso. Se você não fizer, está tudo bem. Eu vou compreender. Não tem isso. Tudo é muito. Como a gente vê por aí, em meio à bandidagem, não é assim, ó. Quando É eles. exatamente isso, Rose, que eu ia falar agora. A organização é bem semelhante. Eu estava me lembrando agora da situação da Ilha do Governador. Fala um pouquinho mais alto, Verinha. Oi? Fala um pouquinho mais alto. Vou aumentar aqui. Eu estou falando que eu me lembrei agora da situação da Ilha do Governador. Até o próprio governo fala, né? Não sei o que é organizado, né? O comando organizado, eles são organizados. A história que está acontecendo agora na Ilha do Governador, como que eles vão se. Como que eles se organizaram para impedir o motorista de aplicativo? Ah, É uma rede, é uma cadeia. Como é que eles pegaram, cadastraram, sabe? Não pode andar. Eles vão saber se você não é da ilha e está lá. Se você está eles são pagando, se você não está motoristas pagando. cadastrados. Então, se a Eles, pessoa. Não eles são deixam desse. organizados, organizados. Eu agora, engraçado que eu me lembrei da mesma coisa, Então, é isso aí. Aquele que não cumpre com a desse sua mesmo tipo de missão organização. é extremamente punido. No plano espiritual é assim. Aquele que não cumpre ou falha na sua missão é punido. É punido. Tá? Então, eles. Eu vou ver se eu acho desse livro e vocês vão ver que coisa assustadora. Esse é o trabalho deles. Então, eles aqui, meticulosamente examinados, eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos. Vamos ver se esse cara é sincero mesmo ou isso é só fogo de palha. A perseverança no bem, o esforço que estamos expendendo para melhorar e, é claro, as brechas que apresentamos. Nossas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles. Tem mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando, para atingir tal intento, todas as armas de que eles dispõem. É uma batalha, é uma batalha. E não pensemos que isso tudo aqui é fantasia da cabeça da autora do livro. Não é. É uma realidade. É uma realidade. Continua aqui a Sueli. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós, e, encontrando desguarnecidas as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Ah, não foi à toa que Jesus falou, né? Vigiar e orar. Aí a gente vai vendo. Olha como as palavras de Jesus cabem bem nessa situação. Continuam aqui. Muitos são os meios usados pelos obsessores, quase todos eles bastante estudados, pois já sabemos que sua ação é organizada. Então, eles têm conhecimento pleno das nossas atividades. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar com medo deles, não.
Se a gente ficar com medo, é o que eles desejam, né? Fala, Ana. Lembrei, semana passada, eu estava no estudo aqui com você. Aí foi no intervalo. Ouvi um barulho estranho na cozinha. Eu estava sozinha. Aí eu fiquei meio, sabe? Aí eu, assim, de perfil, eu vi que tinha alguém me observando. Bateu um medo na hora. Aí eu pensei, não, eu estou estudando, estou no estudo da arroz, não posso ter medo. Aí passou também o medo. Foi isso que aconteceu. Agora falando, eu lembrei desse episódio. Exatamente, eles estão nos observando. Quando Paulo disse aquilo, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Ele não disse que essas testemunhas eram todos espíritos iluminados. Ele não disse. Ele disse por uma multidão de testemunhas. Está procurando ver se nós somos hipócritas, entendeu? Se a gente tropeça, cai, e a gente tropeça e cai mesmo, como é que a gente se comporta depois que cai? A gente se levanta e volta para a batalha, entendeu? Porque às vezes acontece, né? Você tem um problema, você se aborrece, mas qual é o seu comportamento do depois? Você fica no chão ou você se levanta? E aí ele diz, poxa, passei deu uma pernada no sujeito, o sujeito caiu, mas levantou e continua. Né? Aí, como o famoso é o carne de pescoço. Então, eles estão observando tudo, gente. Eles observam mesmo. E é aquela coisa, quando eles chegarem ao ponto de perceber que ali eles não vão conseguir tirar muita coisa, eles vão embora, vão procurar outro departamento, outra pessoa, que também não vão ficar perdendo tempo, entendeu? Podem até voltar amanhã para ver se você continua, mas ele vai insistir, vai insistir. Mas se você se mantiver ali, firme, ele tem uma hora que ele diz assim, aqui eu não estou conseguindo sucesso, vou bater na outra porta, né? Porque eu também não posso perder tempo. Então, eu vou à luta. Então, a gente tem que manter, estar sempre atento, vigilante, né? De olhos muito bem abertos. Essa vigilância é constante. A espiritualidade nos fala isso o tempo todo. Vigilância constante, vigilância constante. A pessoa diz, gente, isso não vai acabar nunca. Aonde nós estamos? Num planeta de provas e expiações. Você quer que vire paraíso de um dia para o outro, mundo? E você? É um anjo? Né? Nós não somos anjos. Os adversários estão aí. Quando você começa a mostrar que está subindo os degraus, ele vem dizer assim, não, vamos fazer de tudo para ele descer os degraus novamente. E aí começa a batalha, né? Então, ela diz aqui, usam esses espíritos de várias técnicas, insuflando nos integrantes dos grupos, seja qual grupo for, mediúnico, de estudo, qualquer grupo, as ideias que elaboram. Usam, por exemplo, a ideia do comodismo para afastar as pessoas das reuniões. Essa aqui, então, poderíamos dizer, o primeiro lugar nos parar de sucesso. Tá? Essa aqui é comodismo. Comodismo. Então, usam a ideia do comodismo para afastar as pessoas das reuniões, tirando argumentos do tipo: as reuniões são boas, mas hoje eu não vou, porque trabalhei muito, estou muito cansada. Eu já produzi muito das reuniões, por isso faltar hoje não faz mal. Eu estou fazendo um estudo, né? Contínuo. Não, vai falar daquele assunto de novo. Hoje não, hoje eu não vou assistir. Né? Eu sou muito assíduo, todo mundo falta, menos eu. Então, eu vou, né, fazer umas voltinhas. Estou cansado, vou orar em casa, faz o mesmo efeito. Então, tem várias coisas, né? E começou a chover, eu acho que vai cair
aquela inundação lá no Rio Grande do Sul. Então, eu não vou à casa espírita, não, eu não posso. Né? Tem tudo isso, gente. Tem tudo isso. Ah, eu acho que aquela amiga minha vem hoje, então eu não vou fazer parte do estudo, não. Se a amiga chegar, chame a amiga e diz, ó, dá licença um instantinho, gente, que eu vou ali abrir a porta. Desliga o microfone, desliga o vídeo, vai lá, chama a amiga, ó, todo mundo estudo. Senta aqui do lado e participa comigo. Tem que ser por aí. Ah, é de outra religião, mas tem. A gente está falando de Jesus, está falando nada de mal. Ninguém está querendo convencê-la. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso, né? Às vezes, acontecia na minha casa, a gente está Olha fazendo. só, eu estou com eletricista aqui em casa, de vez em quando eu vou sumir, que eu estou atendendo o moço aqui, estou no curso, tá? Ainda tem a... Quem sabe ele escuta. Eu tinha uma amiga que às vezes chegava, ia da minha casa, assim, eu estava fazendo culto do evangelho no lar, eu atendia e já senta aí no sofá, fica aí com a gente que nós estamos fazendo culto do evangelho. E a pessoa ficava. Eu não ia parar o meu culto do evangelho, porque não ia mandar a pessoa embora, convidar. Se a pessoa dissesse, não, eu vou para casa, já entra, senta e aguarda. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Continua aqui, Sueli. Procuram disseminar desconfiança entre os participantes, dando origem a pensamentos desta ordem. Será que falaram isso para mim? Acho que estão insatisfeitos comigo. Acho que não confiam na minha mediunidade, etc. São muitos, como é fácil de se imaginar, os recursos empregados, ressaltando-se também as manobras no sentido de aguçar o amor próprio, o melindre, o personalismo, o apego aos pontos de vista pessoais, a vaidade, toda a corte de deficiências que avassalam o ser humano. A ação desses obsessores, logicamente, não fica circunscrita aos grupos mediúnicos. Ela se alastra à procura de terreno fértil e o que foi dito para as reuniões vale igualmente para todo o movimento espírita. O que eles falaram aqui vale para todo o movimento espírita, para os grupos de estudos, para as reuniões de obsessão, vale para todos, tá? Essa é a razão pela qual os benfeitores espirituais não se cansam de alertar-nos, reiterando a cada dia os apelos à nossa reforma íntima. Então, eles não cansam de chamar a nossa atenção para a necessidade urgente da nossa reforma íntima. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos, sabendo de cor e salteado, páginas, citações, livros, mas pouco conseguido vivenciar os ensinamentos adquiridos. Então, a gente tem muita teoria, né? Sabe onde essa questão também, essa fala disso, questão tal do livro do Espírito, questão tal do livro dos médios, né? Tá a passagem do Evangelho, uma beleza. A teoria prática vai uma distância absurda ainda, né? Os perseguidores estão cientes disso. Eles estão cientes disso. Que conosco, da teoria prática, tem uma distância grande. Eles estão cientes disso. Sabem perfeitamente o quanto nos é difícil vencer as paixões que nos escravizam, sobretudo nas ocorrências do cotidiano. É através dessas pequenas brechas que tentam solapar as nossas disposições mais nobres. E quando sintonizados em faixas inferiores, envolvidos por essas vibrações, esbarramos nos problemas de que outros companheiros são portadores. Deixamos que a nossa inferioridade, quanto mais, né? Olha o que ele diz aí. Deixamos que a nossa inferioridade, quanto mais, assome, surgindo em consequência os atritos, as rixas, as divergências difíceis de serem contornadas. Não estamos querendo dizer que não deva haver divergências. Ele está dizendo, no grupo não pode ter opiniões diferentes, não pode ter divergência. Não é isso que ele está querendo dizer.
essas divergências são normais. Claro, somos individualidades, né? O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vistas e opiniões pessoais, os ciúmes e as idiosincrasias que perturbam o entendimento, a fraternidade e a união. E não tenhamos dúvida, disso se aproveitam os obsessores para fomentar a cisânia, a discórdia, tá? Divergências é comum, é até salutar, né? Pessoas com opiniões diferentes, mas que não devemos permitir que isso se torne motivo de briga, de desequilíbrio entre o grupo. Agora, eu vou pedir para vocês pegarem o item 341, mas eu não vou ler ele todo, não. Eu vou parar no penúltimo parágrafo. Não vou ler o último parágrafo, tá? Então, eu queria que o Zé Marco e a Vera dividissem aí o item 341, mas não leiam o último parágrafo, tá? Pode ser, Zé Marco e Vera? Divide aí o 341. Mas deixa de fora o último parágrafo. 341. Isso. Porque o meu é outro tradutor. Ah, É o Evandro Lolito. eu já tive. Então, começa você. Ah, tá, já viu. Tá com o microfone? Tá? Tá, não. O microfone da Vera está aberto. Pode ler, Vera. 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e só obter boas comunicações, afastando as más. Essas condições se contêm todas as disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Sabe onde começa o teu nome? Perfeita comunhão de vistas, de sentimentos, a cordialidade recíproca de todos os membros, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e de melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos. Deixa eu abrir aqui a outra página. E do aproveitamento dos seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que eles oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. A união de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médios na Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia e com só um desejo de serem úteis. Então, Serão... não, aí no último parágrafo nós não vamos ler, não. Tá? Tá. Então, veja só como eles falam aqui, né? A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos. Ele que vai trazer, né, condições. As condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes, que são as nossas condições morais. E ele vai elencar aqui quais devem ser as nossas
condições morais. Certo? Está de cabeça para baixo. Tá, desculpe. Estou tentando ajeitar aqui. Vou pegar aqui a Sueli Caldas Schubert. É Tá. admirável, sob todos os aspectos, a presciência de Kardec a esse respeito. Profundo conhecedor da legou-nos preciosas advertências, né? As quais deveríamos estar atentos e, sobretudo, sempre predispostos a atendê-las. É do que trata o magistral capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que, por si só, é um repositório de ensinamentos tão oportunos e atualíssimos, que se diria ter sido escrito nos dias de hoje, né? Nossa preocupação, pois, deve ser a de sentir e viver os ensinos da doutrina espírita. Se alguma competição haja de entre nós existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada uma a soma de bens. Então, eu vou agora fazer assim. Eu vou pegar a questão 349, 349, de O Livro dos Médiuns. Eu vou ler o primeiro parágrafo, a Eloá vai ler o segundo, e a Márcia Moraes vai ler o terceiro. Questão 349. Eu leio o primeiro, Eloá lê o segundo, e a Márcia lê o terceiro, tá bom? Todo mundo já achou a 349? Para a gente encerrar o estudo de hoje. Diz assim: estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que, porventura, diverjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, a mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo, sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituírem bando à parte alguns, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso, seriam se tornarem ciosos uns dos outros, os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha, rivalidade e amor próprio. Tudo isso aqui, os espíritos vão se aproveitar. Vão se aproveitar. Agora eu vou ler esse parágrafo e a Márcia lê o último. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animada, sincero desejo de programar. A verdade se produz a um fim universal, normal, moral, Unicamente moral. devem assistir com prazer a multiplicação dos grupos e alguns concorrentes haja entre eles pode existir. Outro não deverá, senão a de fazer de uma soma maior de bem, as que pretendem estar exclusivamente com a verdade. Terão a prova, tomando por divisa amor, caridade, e é o que todos verdadeiro cristão tem prevalecer, se é a sua superioridade dos espíritos, que ainda assim provem no que seja superioridade dos ensinos que recebem pela aplicação que fazem deles a si mesmo. Este critério infalível a que se distingue as que sejam no melhor caminho. Agora, alguns espíritos... não, okay. agora é Márcia. Tá bom.
Ai, que dificuldade. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis como se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, pode elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de sentimentos passageiros, além dos meios que temos indicado de as apreciar. Outro critério há que lhes dá a medida exata do valor, o número dos partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria, e vem abrir claros nas suas fileiras. Tende, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza destes. Então, Tem eu vou mais? encerrar aqui com 350. Olha só. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais digno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na diversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Então, nós podemos acreditar na manifestação dos espíritos, mas se a gente não promover a nossa transformação moral, essa sociedade vai ficar o quê? Estacionária. Estacionária. Então, o que ele diz aqui? Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão inabalável alicerce, o bem para todos. Então, serão respeitadas, e respeitadas não só pelas outras, mas também pelos espíritos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Essa a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o espiritismo enverede. E quando ele diz aqui, em nome da moral evangélica que todos respeitam, os espíritos inferiores também respeitam. Lembra? Eu nunca vou esquecer aquela do obsidiado gadareno, que o espírito olha para Jesus e Jesus chega e ele diz: o que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Então, eles respeitam o Evangelho, a verdadeira moral evangélica. Eles respeitam. Mas quando percebem que isso está alicerçado num terreno de areia movediça, aí eles vão trabalhar em cima, entendeu? Essa estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos, bem alta, é do espiritismo cristão e humanitado, em torno da qual temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação,
a salvaguarda da ordem pública, sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra que, de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Então, trabalhando assim, somos nós que iremos aprisionar o mal nas malhas, né? E ele não terá como crescer, se reproduzir. Então, a mensagem é muito importante no Livro dos Médiuns, chamando a nossa atenção para, acima de tudo, a mudança do nosso comportamento, para que possamos estar livres das teias, dos tentáculos dos espíritos inferiores. Semana que vem, hoje são 7, 14, nós vamos entrar na quarta parte, dia 14. É a última parte desse livro, a desobsessão natural. Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Dá para você ver no aplicativo, né? Só ligar para ver. É aquilo de sempre, né? Disciplina, disciplina e amar, que é a moral e o estudo e a disciplina que vai fazer uma sociedade, um grupo de mediunidade, um centro espírita realizar o seu trabalho bem, né? Se tiver disciplina de todos, o amor, ou seja, a caridade, a prática da caridade, a boa moral, né? Então, são tudo isso. Perseverança, né? Perseverança, o estudo. Mas nunca devemos subestimar a força, a capacidade, a disciplina dos nossos irmãos ainda em desequilíbrio. Ainda, porque um dia eles voltarão ao caminho do bem. Lembrei agora, Rose, da palavra que tinha fugido, é organização criminosa. Até o Estado reconhece como uma organização. Exatamente. Não O Estado subestimemos. reconhece. Então, eles formam essa organização e não devemos subestimar a sua força. Tá? E devemos trabalhar para não deixar que seus tentáculos nos alcancem. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que eles nos dão. Lembrando a todos, segunda-feira, dia 10, teremos o nosso painel espírita da dependência química. O tema será o disfarce das bebidas sociais. Vamos falar sobre alcoolismo, tá bom? Convido a todos a estarem presentes. Daqui a pouco, às 5h25, 5h30, nós retornamos para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Obrigado, Senhor, e continue a nos abençoar hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meu Deus. Vou passar para você, tá, Carmen, o anfitrião. Tá bom.